Olá, hoje nós vamos falar sobre comunicação e voz. Eu sou Matheus Mello, sou fonoaudiólogo e faço parte aqui do corpo clínico da Otos. Uma das perguntas que sempre nos chegam, para nós que somos fonoaudiólogos, é como se comunicar bem. Como transmitir bem a mensagem que eu quero passar, né? E aí a gente tem que entender que a comunicação ela é muito complexa. Ela não é só o ato de ouvir, né? Você tem que primeiro planejar aquilo que você está falando. Então, por exemplo, se você é um palestrante, se você é um professor, se você vai dar algum curso, né, algo de oratória, é interessante que você organize bem as suas ideias, que você tenha em mente aquilo que você vai falar muito bem definido, para quando você estiver diante do público, não dar aquele branco, né, para que você não seja surpreendido por uma pergunta da plateia que talvez você não se preparou para aquilo. Tá? Então é interessante que você esteja com essas ideias bem organizadas e a partir daí você saiba dosar bem como é que você vai passar essa informação. É interessante para esses profissionais que você faça um trabalho bem elaborado em relação à voz. Como? Aquecendo a voz. Lembre que as pregas vocais, elas são dois músculos que estão aqui localizados nessa região da laringe e ela precisa ser aquecida. Assim, quando um triatleta, né, um maratonista, ele aquece a sua musculatura para poder exercer aquela função, você também que é profissional da voz ou simplesmente gosta, né, de se comunicar bem, você precisa também aquecer as suas pregas vocais para que ela desempenhe bem esse papel. Tá? Então existem alguns exercícios, como por exemplo uma simples vibração de lábios ou de língua, fazendo isso já vai aí ajudar as suas pregas vocais a estarem aquecendo. Tá? Existe também um outro cuidado que nós devemos ter, é com a ressonância. Por exemplo, o que é que significa essa ressonância? É onde esse som vai ser projetado, aqui nessa região do trato vocal. O trato vocal ele começa aqui na região da laringe e vai até a saída da boca ou do nariz. Ou seja, existem aquelas pessoas que com certeza você deve conhecer que é meio fanha, né? Que tem a voz assim mais nasal. Então, nesses casos, não é interessante que essa pessoa, né, vá dar uma palestra quando ela tem essa projeção mais nasalada. Tá? Porque aí pode acabar sendo motivo de chacota, uma outra pessoa pode acabar você não acaba não prendendo a atenção do seu interlocutor. Então é interessante que você busque bem esse equilíbrio entre a ressonância nasal e a ressonância oral. Certo? Um outro cuidado também que nós devemos ter é com a velocidade da fala. A velocidade da fala ela é muito importante quando você está se comunicando, porque quando você tem essa cadência, esse ritmo, faz com que você prenda a atenção do seu interlocutor. Então, quando você mantém, né, essa constância na sua fala, a pessoa ela fica mais atenta em lhe ouvir. Quando você utiliza uma pausa, por exemplo, vocês agora perceberam que eu dei uma pausa. Então, vocês já ficaram atentos a algo que eu iria falar. Poderia ser que seja algo assim mais importante, ou não, pode ser simplesmente uma ênfase àquilo que eu disse. Então é interessante que esses recursos eles sejam aplicados durante a sua comunicação para que você se torne um expert naquilo. Um outro fator importante também é sobre a nossa articulação. Infelizmente nós cearenses, que eu também vou me incluir, por ser cearense, nós temos uma dificuldade de articular as palavras, ou seja, nós falamos muito rápido e articulamos pouco a nossa boca enquanto nós estamos nos comunicando. E aí, nesses casos, a comunicação ela acaba tendo um prejuízo na interpretação do nosso interlocutor, ou seja, a pessoa acaba sempre perguntando: o que foi? Fala mais devagar, eu não entendi, né, se você falou uma palavra ou foi outra. E aí, para evitar esses problemas, é interessante que você tenha, né, uma articulação mais precisa, mais definida e aí juntamente lembrando aquilo que eu falei da velocidade da fala, que você tenha uma certa constância para que a sua comunicação fique mais eficiente, mais eficaz e até atraindo mais aí os ouvidos, né, a atenção das pessoas que estão lhe ouvindo. E para finalizar, é algo que é muito importante que você tenha em relação ao tom da sua voz.
Quando você utiliza tons mais graves, seja você homem ou mulher, porque também mulher é possível ter um tom mais grave, é interessante que quando você faz esse ajuste na sua prega vocal de deixar o tom mais grave, você acaba chamando mais atenção, né, do que uma voz que está sempre falando mais fininho, mais alto, porque acaba gerando um pouco no interlocutor como se você tivesse irritado, como se você estivesse falando com uma criança. E não, quando você assume mais essa postura de um tom um pouco mais grave, acaba facilitando aí essa empatia com o seu interlocutor. E para finalizar, é interessante que você também tenha cuidado com o que você faz com o seu corpo, porque o seu corpo também fala. Então as mãos, elas fazem parte da nossa comunicação. Então quando você utiliza bem as mãos, quando você emprega bem os olhos, as sobrancelhas, isso também faz parte da sua comunicação, porque afinal, você que está do outro lado, a pessoa que está ali assistindo também vai ver as suas expressões faciais, as suas expressões corporais. Muito obrigado.